Boa tarde, meus queridos alunos do sétimo ano. E hoje nós vamos retomar o nosso estudo de poema, né? O verso e a estrofe, como a gente já viu na aula passada. Eu sempre digo para vocês que eu sou encantada com esse assunto, né? Que o verso, a estrofe, o poema, a poesia, a forma poética da gente ver o mundo. Porque, pessoal, a gente precisa ver o mundo com os olhos, né, com os olhos de encanto. Porque a vida é um presente, a vida é uma dádiva de Deus. E a poesia, né, o poema, nada mais é do que fazer com que a gente se encante com o belo, com que a gente se encante com o momento, com que a gente se encante com as coisas mais simples que podem ser oferecidas para nós, né? E que tudo isso é uma dádiva de Deus. Então, o poeta, através do seu eu lírico, né, ele tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade de mostrar, de perceber, né, o mundo com outros olhos, com a beleza, com o sentimento, com a emoção, certo? Por isso que o eu lírico, né, por isso que o poeta, né, ele é um eterno apaixonado pelo mundo, porque ele tem a capacidade de ver de uma outra forma, né, uma linguagem totalmente diferente daquela da realidade, né? Enquanto que os fatos reais muitas vezes doem, né? Claro que o poeta também ele vai sentir suas dores, né, suas emoções, seus sentimentos, mas ele vai passar para o papel de uma forma bonita, de uma forma que vai emocionar o seu leitor, certo? Então, essa linguagem poética, né, ela encanta o seu leitor e fazendo também com que a gente viaje no mundo da imaginação, no mundo da emoção. Nós vamos fazer aqui uma pequena revisão da aula passada, quando a gente viu o poema, o verso e a estrofe. Antes da gente começar a fazer a nossa revisão, na nossa correção no livro de literatura, nós vamos fazer uma pequena revisão, né, do que a gente viu na aula passada. Então, o poema, o verso e a estrofe. Ainda lembram o que é o verso e o que é a estrofe? Pois vamos lá fazer uma breve revisão. O verso e a estrofe são os elementos do texto poético, né? Cada linha de um poema representa um verso. Já a estrofe é o conjunto de versos. Lembrando que uma estrofe sempre é separada de outra por uma linha em branco. Sempre que existir uma estrofe, quando for passar para a segunda estrofe, eu preciso separar essa estrofe por uma linha em branco. Eu sempre gosto muito de frisar muito isso, pessoal, porque eu percebi que na nossa disciplina, né, de redação, como a gente já estudou esse assunto também na disciplina de redação, que eu passei para vocês fazerem uma produção de texto sobre o valor do abraço, até como a nossa avaliação global. Muitas pessoas, quando eu disse assim, eu queria 4 estrofes de 4 versos, né? Muitas pessoas fizeram um texto corrido, ou seja, com parágrafos, certo? Outras pessoas fizeram o texto sem deixar linhas separando as estrofes, o que é um erro gravíssimo, certo? Então, na estrutura básica do poema, né? Quando eu digo assim, eu quero verso e quero estrofe, né? Essa estrofe, ela precisa ser separada da próxima por uma linha em branco. Então, o verso e a estrofe são os elementos do texto poético, certo? Cada linha de um poema representa um verso. Cada linhazinha lá, certo? É um verso. E cada conjuntinho daquelas linhas, né, de versos é uma estrofe. Existem vários tipos de estrofes, como a gente já viu os tipos na aula passada. Existem estrofes de uma linha, de um verso, até 10 versos. E podem existir também estrofes
com mais de 10 versos, que a gente chama de estrofes irregulares, como a gente já viu também na aula passada. Então, aqui eu só vim fazer uma breve pincelada numa breve revisão, porque tudo isso nós já vimos na nossa aula passada, ok? A estrofe, né, é uma estrutura da composição poética formada por um conjunto de versos que compartilham relações de sentido e de métrica entre si. O que é a métrica, né? A métrica é a separação das sílabas poéticas. O que são a separação das sílabas poéticas, né? São os determinados sons que eu vou separar, né? Nessas sílabas poéticas que vão coincidir com pedacinhos que não vão coincidir com a separação das sílabas gramaticais. Não confundam a métrica, que é a separação das sílabas poéticas, o número de sílabas poéticas, com as sílabas gramaticais. São uma coisa diferente da outra. Em outras palavras, a estrofe representa um conjunto de versos que, por sua vez, correspondem a um grupo de poemas do texto poético. Então, em outras palavras, a estrofe representa um conjunto de versos que, por sua vez, correspondem a um grupo de poemas do texto poético. Ok? Então, vocês vão abrir o livro de vocês agora na página 85 para que a gente inicie a nossa correção. Página 85 do livro de literatura. 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 Localizaram? Antes da gente partir para a página 85, que é a página da nossa correção, eu queria só salientar o que está escrito lá na quinta questão. Lá na quinta questão, quando ele diz assim: o poema é um gênero textual que se constrói com ideias e sentimentos, com sonoridade, ritmo, rimas e também com imagens. Recurso resultante do emprego de palavras, expressões e frases em sentido figurado, isto é, diferente daquele que lhes é comum. Então, pessoal, o poema, na grande maioria das vezes, se usa o sentido figurado. Para quê? Para fazer justamente com que o leitor, né, mergulhe na imaginação do eu lírico, onde o leitor ele vai fazer comparações, ele vai fazer metáforas, onde o eu lírico, né, vai brincar com as palavras para provocar sentimentos e emoções ao seu leitor, certo? Sentimentos e emoções ao seu leitor. Lá na página 85, iniciando a nossa correção, página 85, iniciando a nossa correção, nós temos questão 8. Releia os 4 últimos versos da terceira estrofe. Os 4 últimos versos da terceira estrofe. O poema pode ser considerado uma espécie de abraço. Por quê? Quando ele diz assim, olha, os 4 últimos versos da terceira estrofe. Então, os 4 últimos versos da terceira estrofe são: e cada linha que tu lês é perfeita como o traço de um pintor que te envolve
com as cores de um abraço. Só repetindo. E cada linha que tu lês é perfeita como o traço de um pintor que te envolve com as cores de um abraço. Então, o poema pode ser considerado uma espécie de abraço. Por quê? Pessoal, essa resposta é uma resposta muito pessoal. Mas, de certa forma, sim, ele pode ser considerado um abraço. Por quê? Porque ao embalar o filho com as palavras do poema, o pai ou a mãe, né, demonstra o seu amor por ele e o envolvem com o som delas como se fosse um abraço. Que coisa linda, minha gente. Então, de certa forma, o poema pode ser considerado um abraço. De certa forma, o poema pode ser considerado um abraço. Vírgula, pois ao embalar o filho com as palavras do poema, o pai ou a mãe demonstram o seu amor por ele, e o envolve com o som delas como se fosse um abraço. Ok? Na nona questão. Nona. Observe a linguagem do poema. Letra A. Os poemas normalmente fazem uso da norma padrão. Isso ocorre no poema lido. Pessoal, essa norma padrão é a norma culta da língua. Ok? Então, os poemas normalmente fazem uso da norma padrão? Sim. Sim, né? Sim. B. A linguagem é predominantemente subjetiva ou predominantemente objetiva? Nós já aprendemos, pessoal, lá no 6º ano, que existe a linguagem objetiva e a linguagem subjetiva. O que é a objetividade? A objetividade acontece quando o autor ele não interfere, não dá a sua opinião sobre o determinado tema que ele está escrevendo. E a subjetividade, ele dá o seu ponto de vista. Sobre o que ele está escrevendo, certo? Então, a pergunta é: a linguagem é predominantemente subjetiva ou predominantemente objetiva? Predominantemente subjetiva. Então, a linguagem subjetiva, pessoal, é uma linguagem mais expressiva, mais emotiva, com uma visão particular da realidade, onde o autor ele tende a enxergar de uma maneira muito particular a realidade onde ele vive, certo? Enquanto que a linguagem objetiva é uma linguagem mais racional, mais direta, mais controlada e é mais próxima do real. A linguagem objetiva ela usa mais a denotação, certo? Enquanto a linguagem subjetiva é uma linguagem mais irreal, mais emotiva, que é predominantemente utilizada nos textos poéticos, ok? A 10ª. Quais são as principais características do poema? Respondam, levando em conta os critérios a seguir. Vamos lá. A finalidade do gênero. Qual é a finalidade do texto poético? Expressar, eu quero que vocês escrevam essa daqui, pessoal. Se vocês tiverem colocado algo diferente, tá? Vocês coloquem algo parecido. Parecido não, como eu estou editando aqui. Expressar sentimentos, emocionar,
expressar sentimentos, emocionar e entreter o leitor. Expressar sentimentos, emocionar e entreter o leitor. Expressar sentimentos, emocionar e entreter o leitor. Perfil dos interlocutores. Quem são as pessoas que participam do texto poético? O locutor, né? Que é o poeta, ou que a gente pode chamar também de eu lírico. O locutor, que é o poeta, que a gente pode chamar também de eu lírico. E o destinatário, que é o público em geral. E o destinatário, que é o público em geral. Então, perfil dos interlocutores, o locutor, que é o poeta, e o destinatário, que é o público em geral. Locutor, que é o poeta, e o destinatário, que é o público em geral. O suporte e o veículo, onde a gente pode encontrar esse texto poético. Livros, jornais, revistas e internet. Livros, jornais, revistas e internet. Livros, jornais, revista e internet. Livros, jornais, revista e internet. Qual o tema? Qual o tema do poema? Diversos assuntos, né, gente? A gente pode escrever o poema sobre qualquer tema que a gente queira. Assuntos variados. Assuntos variados. Assuntos variados. Assuntos variados. A estrutura: versos agrupados em uma ou mais estrofes. Versos agrupados em uma ou mais estrofes, onde cada uma delas é separada por uma linha em branco. Versos agrupados em uma ou mais estrofes, vírgula, onde cada uma delas é separada por uma linha em branco. Onde cada uma delas é separada por uma linha em branco. A linguagem. A linguagem é expressiva, emotiva, subjetiva, figurada, tudo isso que eu já falei para vocês. Geralmente de acordo com a norma padrão. Geralmente de acordo com a norma padrão. Mostra sonoridade com repetições, ritmo, rimas. Pode apresentar palavras e expressões associadas aos sentidos. Pode apresentar palavras e expressões associadas aos sentidos. Pode apresentar palavras e expressões associadas aos sentidos. Certo? Agora, pessoal, vocês vão fazer
na página 86 e a página 87, 86 e a página 87, a fim de se desinibir e soltar a imaginação, realize as atividades propostas a seguir, conforme a orientação. Vamos ler o poema abaixo. Essa atividade aqui, pessoal, essa atividade da página 86, 87, vocês vão tirar foto e vão me enviar, tá bom? 86 e 87. Então, leia esse poema de Fernando Paixão. O que dizem? Sol, abro o olho todo dia. A cadeira, com 4 pés, sento no chão. Sapato, pé de pato não precisa de mim. Céu, meu espelho fica no fundo do mar. Lua, de noite espio a rua. Árvore, já fui somente uma semente. Chapéu, sou coroa de reis pobres. Poeta, estou aqui dentro das letras. O que diz aqui, pessoal? O que diz o livro? Você vai dizer o que diz o livro de acordo com o que a gente acabou de ler aqui. É como se o sol, a lua, a cadeira, a árvore, o sapato, o chapéu, o céu e o poeta fossem o eu lírico, certo? Esse eu lírico que, sendo a voz que fala no poema, ele está expressando o que ele é. Quando ele diz o sol, o que o sol diz? Abro o olho todo dia. A cadeira, com 4 pés, sento no chão. O sapato, pé de pato não precisa de mim. Céu, meu espelho fica no fundo do mar. A lua, de noite espio a rua. Árvore, já fui somente uma semente. Chapéu, sou coroa de reis pobres. E poeta, estou aqui dentro das letras. O que diz o livro? O que diz o professor? O que diz o poeta? O que diz a noite? O que diz o verão? O que diz o dia? O que diz o vento? E o que diz o coração? Então, pessoal, vocês vão fazer essa tarefa agora. E no final da aula, vocês vão me enviar. Tá bom? Vamos lá, produzindo? Aí depois a gente vai passar para a questão 2, tá? Estão conseguindo, pessoal, fazer? Lembre-se que vocês vão analisar esses elementos aqui como eu lírico, tá?
Vamos agora, pessoal. Vocês já terminaram? Se não tiverem terminado, vocês vão terminar daqui a pouco, então. Há a seguir alguns versos de um poema de Sérgio Caparelli. Em todas as estrofes do poema, com exceção da primeira, falta o segundo verso. Crie versos para substituir os que faltam, procurando manter o ritmo. De acordo, vocês vão manter a continuidade do texto, contanto que esse texto não se separe do texto original, ou seja, vocês vão continuar o texto que tá dito aqui. Então, cavalo a galope. Um cavalo marinho com o meu carinho. Uma estrela cadente. Aí vocês vão colocar outro verso. Um pedaço de queijo. Vocês vão colocar outro verso. Um martim pescador. Colocar outro verso. Certo? Para mandar um abraço. Também vão colocar outro verso. Certo? Vocês agora, pessoal, vocês não esqueçam a atividade da página 86 e a página 87, vocês vão tirar foto e vão mandar para o meu WhatsApp. Foto e vão mandar para o meu WhatsApp. Agora, pessoal, na página 88, nós temos alguns versos que nós vamos fazer a leitura deles. Eu vou fazer a leitura e eu quero que vocês me acompanhem, certo? Vocês não vão criar um poema agora, certo? Mas nós vamos ler esses poemas aqui para a gente ter mais uma ideia de como é a declamação de um poema. Quando eu estou falando um poema, eu estou declamando o poema. O poema diz assim: o jasmim. Pelos becos, pelas casas, pelas ruas, pelas arcadas, pelas trilhas, pelos cardos, pelos canteiros, pelas aleias, pelas portas, pelas janelas, perfume sem fim, perfume de jasmim. Pela brisa, pelo vento, pela noite, pelos canteiros, pelas águas, pelos ares, pelos vales, pelas colinas, pelo silêncio, pelas artérias, perfume sem fim, perfume de jasmim. Então notem, pessoal, que esses dois últimos versos se repetem tanto na primeira quanto na segunda estrofe. Vamos só dar uma repetida aqui. O jasmim, pelos becos, pelas casas, pelas ruas, pelas arcadas, pelas trilhas, pelos cardos, pelos canteiros, pelas aleias, pelas portas, pelas janelas, perfume sem fim, perfume de jasmim. Pela brisa, pelo vento, pela noite, pelos canteiros, pelas águas, pelos ares, pelos vales, pelas colinas, pelo silêncio e pelas artérias, perfume sem fim, perfume de jasmim. O que o Sérgio Caparelli quis fazer, quis mostrar, né, através dessas palavras? A presença do perfume de jasmim que sempre acompanha esses locais. Lá embaixo, onde a gente vê uma bailarina, né, diz assim: a dança. Quem dança e ama a dança, sabe a delícia que é. Conduzir o corpo aos céus, estando meio preso ao chão. Dançando, meu corpo ganha as cores e as asas das borboletas. Faço um pacto com a liberdade e descubro a beleza e o poder dos movimentos. Dançando, sou ave e mulher. Sou peixe, dono dos mares. E sou flor levada pelo vento. Então percebam, pessoal, o que o autor do livro quis mostrar nesse poema é que existem os poemas também que não têm a presença de rimas. Quando alguns poemas também, eles não obedecem à questão da quantidade de versos em cada estrofe. Percebam que nesse texto, a dança, nesse poema, a dança, certo? A dança, na primeira estrofe nós temos 4 versos. Na segunda estrofe nós temos 5 versos. E na quarta estrofe nós temos apenas 3 versos. Na página 89. Página 89. Aqui, nesta pedra, alguém sentou olhando o mar. O mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado. Percebam também que a construção dos versos
e na construção dos poemas, né? O eu lírico aqui, ele não se preocupou com frases feitas, ele utilizou apenas algumas palavras, né? Para mostrar toda a sua emoção e passar esse sentimento para o leitor. Ainda na página 89. Quem ama, inventa. Quem ama, inventa. Quem ama, inventa as coisas a que ama. Talvez chegaste quando eu te sonhava. Então de súbito acendeu-se a chama, era a brasa dormida que acordava, e era um revoo sobre a ruinaria, no ar atônito bimbilhavam sinos, tangidos por uns anjos peregrinos, cujo dom é fazer ressurreições. O ritmo divino, oh, simplesmente, o palpitar de nossos corações, batendo juntos e festivamente, ou sozinhos num ritmo tristonho. Oh, meu pobre, meu grande amor distante, nem sabes tu o bem que faz a gente haver sonhado e ter vivido o sonho. Então, percebam as diferentes construções, pessoal, que tem nesses 4 versos, nesses 4 poemas. O primeiro já aparece com um pouco de sonoridade, proporcionada também por rimas, né? Que nem sempre são tão presentes nessas 2 estrofes. Já no segundo texto, a dança, né? O autor quis aqui apresentar um tipo de poema onde não existem rimas, onde não existe aquela organização, né, habitual das estrofes, onde na primeira estrofe ele coloca 4 versos, na segunda estrofe ele coloca 5 versos e na terceira já coloca apenas 3, certo? Então são construções bastante diferentes dos versos, né, que a gente é acostumado a ler. Lá no terceiro, né, ele já não colocou nem o título. Ele já colocou apenas palavras que pudessem descrever todo o sentimento dele em relação ao mar. E já no quarto poema, o que o autor quis mostrar nesse poema? Apenas uma estrofe, né? Que a gente percebeu que uma estrofe com mais de 10 versos, ela é chamada de irregular, certo? Percebam que aqui não utiliza-se a sonoridade através das rimas, mas nem por isso o autor vai deixar de emocionar o leitor. Então, o eu lírico aqui, ele vai utilizar do seu sentimento, vai utilizar das suas emoções para tratar o assunto lido, ok? Vocês não vão fazer essa atividade, como eu já repeti para vocês. Vocês vão me mandar, assim que terminar a aula, né? Quando vocês tiverem terminado de fazer essa atividade, página 86 e página 87. Página 86 e página 87, ok? Página 86 e página 87. Nós vamos agora para a página 90. Para a página 90. A gente sabe, pessoal, que o poeta, né? O poeta ou o leitor de poesias, ele tem uma maneira toda especial de declamar, de falar uma poesia. Quando a gente fala uma determinada poesia, né? A gente está declamando esse poema, certo? A gente está declamando esse poema. O que é declamar? Ler em voz alta para que outras pessoas possam escutar o que a gente está falando, certo? A emoção que eu estou querendo passar para o meu leitor. Ao declamar o poema, eu vou ter que mostrar toda a minha expressividade, toda a minha emoção, né, na recitação desse poema, na declamação desse poema, fazendo com que o leitor, né, possa mergulhar no mundo da emoção e no mundo do sentimento que eu estou deixando passar para esse leitor. Então, vamos lá. Declamando poemas. Você já ouviu alguém declamar um bom poema? Pessoal, olha,
Até para declamar um poema, né, a gente precisa, né, ter uma certa expressividade na voz. O que é expressividade? Falar com todo sentimento, falar com todo amor, certo? Porque se eu não vou ter essa ferramenta da expressividade, eu não vou conseguir passar emoção, passar sentimento ao meu leitor, ok? Então, um bom declamador é aquele que tem um pouco de ator e de poeta. Isto é, ele que sabe não apenas falar, mas também interpretar um texto com emoção. Por isso, para declamar um bom texto poético, é necessário, além de compreendê-lo, admirá-lo. Quando declamamos um poema, estamos mostrando aos nossos ouvintes o modo como compreendemos e o sentimos. Ou seja, quando a gente vai declamar um poema, a gente tem que colocar toda a nossa emoção, todo o nosso sentimento naquele poema, certo? Para passar esse sentimento e passar essa emoção também para o meu leitor, certo? Então, ao contrário do que muitos pensam, declamar bem um poema não significa falar alto demais ou gesticular exageradamente. O declamador deve falar com uma aparente naturalidade, como se estivesse conversando com uma pessoa amiga. Mas, na realidade, deve empregar conscientemente cada uma das técnicas que ele aprendeu: a entonação, as pausas, a altura da voz e tantos outros elementos. Pessoal, olha, outra coisa também. Quando você for declamar um poema, você precisa ler esse poema várias vezes antes de você declamar ao público. Já pensou se você for declamar um poema e errar as vírgulas, e errar os pontos, e errar o ponto de interrogação, de exclamação? O poema já não vai ter toda a expressividade que ele teria se fosse obedecido toda essa pontuação. Então, algo totalmente expressivo, pessoal, na declamação do poema é a obediência à pontuação. Se você não pontuar corretamente, você vai estar estragando o sentido do texto, o sentido do poema. Então, olha, ao contrário do que muitos pensam, declamar bem um poema não significa falar alto demais ou gesticular, feito um louco, exagerado, não. Haja com naturalidade, né? Como se estivesse conversando com uma pessoa amiga. Mas, na realidade, deve empregar conscientemente cada uma das técnicas que aprendeu. A entonação, as pausas, a altura da voz. Então, quem vai declamar o poema, pessoal, muitas vezes, começa com um tom baixinho, certo? Daqui a pouco, de acordo com a emoção que está sendo passado pelo texto poético, ele já pode aumentar o seu tom de voz, certo? Observe, lá na página 91, página 91. Depois escolha para declamar um dos poemas que produziu nesse capítulo ou outro. Entre os poemas a seguir, preste atenção na pontuação, nas rimas e nas palavras ou situações, na pontuação, nas rimas e nas palavras ou situações que devem ser pronunciadas com uma ênfase especial. É justamente a entonação. São algumas palavras que devem ser pronunciadas, né, dando um determinado tom, um tom mais alto ou um tom mais baixinho, certo? De acordo com o que está sendo exigido no texto. Alta noite já se ia, ninguém na estrada andava. No caminho que ninguém caminha, alta noite já se ia. Ninguém com os pés na água, nenhuma pessoa sozinha ia, nenhuma pessoa vinha. Nem a manhãzinha, nem a madrugada, alta noite já se ia, ninguém na estrada andava. No caminho que ninguém caminha, alta noite já se ia. Ninguém com os pés na água,
Nenhuma pessoa sozinha ia, nenhuma pessoa vinha. Nem a estrela guia, nem a estrela d'alva, a alta noite já se ia. Ninguém na estrada andava, no caminho que ninguém caminha, a alta noite já se ia, ninguém com os pés na água. Esse texto aqui, pessoal, é do Arnaldo Antunes, certo? O Arnaldo Antunes, se vocês não conhecem o Arnaldo Antunes, ele foi um cantor muito tempo daquela banda, ele foi um dos fundadores, né, da banda Skank, né, que hoje já não é mais ele, hoje já tem uma nova formação, certo? Então, eu vou ler novamente para vocês se familiarizarem com essa entonação. Alta noite já se ia, ninguém na estrada andava, no caminho que ninguém caminha, alta noite já se ia. Ninguém com os pés na água, nenhuma pessoa sozinha ia, nenhuma pessoa vinha. Nem a manhãzinha, nem a madrugada, alta noite já se ia, ninguém na estrada andava. No caminho que ninguém caminha, alta noite já se ia. Ninguém com os pés na água, nenhuma pessoa sozinha ia, nenhuma pessoa vinha. Nem a estrela guia, nem a estrela d'alva, alta noite já se ia, ninguém na estrada andava. No caminho que ninguém caminha, alta noite já se ia, ninguém com os pés na água. Certo? Então, são essa alternância, né, de tons, né, na declamação do poema, que vão também chamar a atenção do leitor. No segundo poema, que diz As 100 Razões do Amor. As 100 Razões do Amor. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante. E nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento. Na cachoeira, no eclipse, amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não te amo. Basta o demais a mim, porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor, por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Então percebam que nesse poema, que é do Carlos Drummond de Andrade, né, ele foi escrito em 1984, é um dos poemas mais célebres do Carlos Drummond de Andrade, né? Ele coloca toda a sua emoção falando de por que se ama, quais são as razões do amor. E percebam também que na sua estrutura, ele é formado também de algumas rimas, certo? Que nós vamos aprender no nosso próximo assunto, os tipos de rimas. Existem vários tipos de rimas que nós vamos aprender nas nossas próximas aulas. Então, só repetindo, as 100 razões do amor. Eu te amo porque te amo, não precisas ser amante, e nem sempre sabes sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo, bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor. Por mais que o matam e matem, a cada instante de amor. Certo? Percebam aqui as diferenças que já existem, pessoal, na formação, na estrutura desses textos que a gente acabou de ler. Esse primeiro texto, certo? Ele é um texto que ele é escrito em numa só estrofe, certo? Mas uma só estrofe com vários versos. Uma só estrofe com vários versos, ok? E no segundo texto, as 100 razões do amor, percebam que ele é formado
por estrofes mais ou menos semelhantes, certo? Enquanto no primeiro nós temos 6 versos, no segundo nós temos 5, no terceiro nós temos 6 versos e no quarto nós temos 4 versos, ok? E esse poema também, das 100 Razões do Amor, ele tem as rimas, certo? Enquanto que essas rimas aqui do primeiro poema, que é do Arnaldo Antunes, existem algumas rimas, mas não são emparelhadas, certo? Enquanto que as rimas das 100 Razões do Amor são, de certo ponto, emparelhadas. Nós vamos ver mais especificamente esses tipos de rimas, como já falei, na próxima aula. Vocês vão agora para a página 92. Página 92. Página 92. A Estrela. É um texto chamado A Estrela. Gatinho, meu amigo. Gatinho, meu amigo. Fazes ideia do que seja uma estrela? Dizem que todo este nosso imenso planeta, coberto de oceanos e montanhas, é menos que um grão de poeira se comparado a uma delas. Estrelas são explosões nucleares em cadeia numa sucessão que dura bilhões de anos, o mesmo que a eternidade. Não obstante, gatinho, confesso que pouco me importa quanto dura uma estrela. Importa-me quanto duras tu, querido amigo, e esses teus olhos azul safira com que me fitas, certo? Então, pessoal, vocês percebem que essa estrutura desse poema é uma estrutura totalmente diferente das outras. Ou seja, não existem a presença de muitas rimas, né? A estrutura das estrofes são totalmente diferentes das outras que nós já vimos. A primeira estrofe tem 2, na terceira tem 4, na primeira tem 2, na segunda tem 4, na terceira tem 2, na quarta tem 1, na quinta tem 3 e na sexta tem 4. Repetindo novamente. Gatinho, meu amigo, fazes ideia do que seria uma estrela? Dizem que todo esse imenso planeta, coberto de oceanos e montanhas, é menos que um grão de poeira se comparado a uma delas. Estrelas são explosões nucleares em cadeia, numa sucessão que dura bilhões de anos, o mesmo que a eternidade. Não obstante, gatinho, confesso que pouco me importa quando dura uma estrela. Importa-me quando duras tu, querido amigo, e esses teus olhos azul safira com que me fitas. Percebam aqui, pessoal, que esse poema ele é tido como uma espécie de diálogo, onde o eu lírico ele faz um diálogo com o seu gato, certo? Esse poema é de Ferreira Goulart, certo? E ele está no livro Boa Companhia, que foi escrita em São Paulo, na Companhia das Letras, certo? Então, pessoal, na nossa aula de hoje nós vimos, né, toda a estrutura do verso e da estrofe. Nós percebemos que o verso é cada linha do poema. A estrofe é o conjunto de versos que são separados entre si por uma linha em branco, certo? Nós percebemos que o poema ele tem a sonoridade, tem as rimas, que nós vamos estudar mais especificamente na nossa próxima aula, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus. Que Deus proteja cada um de vocês. Tchau, tchau.